porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Nós estamos reunidos aqui para celebrar aquele que é o dono da nossa vida, o dono de todas as coisas que nós temos. É este Deus que nós vamos celebrar nessa noite, amém? Porque Ele é um Deus maravilhoso. Ele tem sido maravilhoso na minha vida, tem sido maravilhoso na sua vida, amém? Apesar de todas as lutas e dificuldades que nós enfrentamos, Ele é Deus, amém? Ele sempre será Deus, Ele sempre será fiel, e nós devemos glorificar esse Deus tão maravilhoso. Eu queria convidar você para ficar em pé nessa hora e juntos nós cantarmos isso: que Deus é grande, que Deus é maravilhoso, quão grande é o meu Deus, acima de qualquer circunstância, de qualquer problema, de qualquer dor, de qualquer alegria. Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele é o Criador de todas as coisas, amém? Então, se você puder levantar as suas mãos, cantar ao Senhor com todo o seu coração, com seu coração queimando na presença de Deus, e você declarar: o Senhor é grande na minha vida, aleluia. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Vamos declarar: quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz, e nós declaramos: quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus.
Quão grande é o meu Deus. Faça festa pra Ele. Quão grande Tu és grande, Pai. Tu estás acima de todas as coisas. Grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Tu és digno, Senhor, de toda adoração desse lugar. Não há outro merecedor do que o Senhor aqui, Pai. Seja bem-vindo no nosso meio. Não há razão de estarmos aqui, de não te adorar, de não exaltar o seu nome, porque Tu és grande, acima de todo nome, acima de qualquer trevas, acima de qualquer problema. Nós estamos aqui para Te louvar, Te engrandecer, como o Senhor é digno. Amém? Amém, igreja? Antes de você se assentar, você vai virar para o seu irmão e vai falar assim: o nosso Deus é grande. Amém? Fala com convicção para o seu irmão: o nosso Deus é grande. Amém. Amém. Glória a Deus. Que bom que você veio a esse lugar esta noite. Que bom que você deixou a sua casa e está aqui conosco. Podemos assentar, irmãos. Que bom que a gente está junto aqui para adorar o nome dEle, que é digno. A gente não ficou em casa, mesmo com a chuvinha a gente conseguiu sair. Esse é o nosso Deus, que com chuvas, com sol, com luz, Ele está aqui no nosso meio. Nós queremos agradecer a você que veio aqui esta noite. Nós queremos agradecer a sua família que está aqui conosco essa noite. A você que está nos assistindo pela internet também. Que você seja abençoado em qualquer lugar que você esteja. Seja aqui no Brasil, seja fora daqui. Que essa mensagem seja impactante na sua vida, aonde quer que você esteja. Bom, como vocês viram, hoje eu estou fazendo uma vez aqui. O marido não está, ele está com um grupo em viagem. Mas semana que vem ele vai estar. E eu não faço como ele faz, com toda aquela excelência, aquela eloquência, né, pastor? Mas a gente quebra um galho. A gente vai passar alguns avisos. Você que veio pela primeira vez aqui hoje, não se esqueça, você é muito bem-vindo a esse lugar. E para marcar isso na sua vida, lá no fundo tem um stand e nós temos um presente especial dado para você. Foi guardadinho para você, tá lá. Você que é a primeira vez que veio aqui esta noite, não saia daqui sem receber esse presente. É algo que a nossa igreja marca a sua vida com isso, tá bom? Vamos aos avisos então. Cadê o pessoal da Escola da Música? Tá aí? Tá, né? Eu queria chamar o Tanner. O Bruno tá aí? Não. Tanner, vem cá. As fotos deu certo ou não? Deu? Ontem nós tivemos aqui a nossa primeira audição da escola de música da nossa igreja. Eu não pude estar, mas eu acompanhei todo o trabalho e eu sei que vem aqui em cima comigo. Você tem que ficar aqui do meu lado, eu preciso de alguém do meu lado. E foi muito bom. Nós sabemos que as pessoas que vieram aqui se sentiram muito bem no nosso meio. Essa foi a primeira audição da nossa escola de música. Gabriel tá aí? Vem cá, Gabriel. O pessoal que é professor da escola de música, eu queria que viesse aqui. O Renato não tá, né? Vem cá, Gabriel. E foi algo assim muito importante para nossa cidade. Por que que existe a escola de música aqui, gente? A escola de música, ela não é algo simplesmente para a gente fazer bonito para as pessoas da nossa igreja, para ensinar crianças, jovens, velhos, a aprender algum instrumento ou cantar bonito e tudo mais. Essa escola de música, ela é algo impactante para a nossa cidade. Isso que aconteceu ontem foi só um início do que eu sei que muitas coisas Deus fará. Tinha muitas pessoas aqui que me falaram, para os meninos também, que foi impactante, como foi bonito ver os filhos na audição, né?
Tem até a história do Gregório, né, que quebrou o braço um dia antes, mas ele veio, tocou, é isso? Conta pra gente como que foi a história do Gregório. Ele estava na escola, como toda criança, correndo. Infelizmente ele caiu e quebrou o braço em 2 lugares. O braço direito. E ele não ia conseguir tocar na audição, tanto que depois a mãe dele ligou pro Bruno, que é o professor de guitarra, e falou assim, ele tá chorando aqui. E a mãe dele perguntava se era chorando de dor, mas não, ele falava que ele tava chorando porque ele não podia tocar na audição. Nem dor ele tava sentindo. Mas aí o Bruno conversou com eles e ele pôde vir, pôde tocar. Ele fazia as notas e o Bruno fazia o ritmo para ele. Assim, foi algo de Deus mesmo. Foi algo que Deus assim usou a vida dele ali para falar às pessoas que estavam aqui, né? Tanto os visitantes como as nossas vidas. Tocou com o braço quebrado. Essa é top. Amém. Mas, gente, é o seguinte. Você que tem vontade disso, Deus desperta dons em nós que nós nem sabemos. Isso em crianças, em pessoas mais velhas. Às vezes você fala assim, mas eu já tô, né? Não tenho mais o que fazer. Não, você tem. A igreja tem grandes oportunidades para dar para a sua vida. Essa sociedade hoje, ela precisa de música. A música cura, a música traz alívio para a alma. E não só isso, né? Esse eu estou falando um dos aspectos. Mas você que tem um despertar do Senhor para a sua vida, a escola de música da nossa igreja, ela não é para a nossa igreja. Ela é para a cidade de Sertanópolis e região. Nós sabemos que muitas pessoas são despertadas aqui no nosso meio, nossas crianças e tudo mais. Mas você que não é da nossa igreja, você que tem uma outra religião, você que frequenta outros lugares e tudo mais, seja bem-vindo nesse lugar. A escola de música está de braços abertos para receber você, não é, Gabriel? As pessoas que vêm aqui, nós não falamos de religião aqui, nós simplesmente despertamos o dom a essas pessoas. Quantos alunos você tem de baixo? Como o baixo é um instrumento que poucos conseguem ouvir, assim, diferenciar, tenho um aluno de baixo. Então, você está aí para aprender mais instrumento. Precisamos de você. Traga os seus baixistas para o Gabriel. Ele vai, com certeza, ele vai dar um despertar na vida desses. Mas é isso aí, meninos, vocês ficaram felizes de ontem? Muito felizes, né? Sabemos que o Senhor tem muito mais coisas com isso. Então tá bom. Deus abençoe, tá? Essa foi algumas fotos da escola de música. Tinha mais de 50 alunos aqui. Foi muito legal. Joia. Próximo aviso, Gabriel. Quarta-feira, 6h30 da manhã, reunião de oração. Acorda cedinho, vem pra cá, ora, coloca seus pedidos diante do Senhor. Toma um café, vai para sua empresa, vai para a sua escola, pega suas crianças, não importa. Das 6h30 às 7. É um horário programado, certinho, mas das quartas-feiras não perca. Todas as quartas, das 6h30 às 7, manhã de oração. Ok. O curso de novos membros. Foi feito o primeiro módulo. Você que fez o primeiro módulo do curso de novos membros. O próximo final de semana é o segundo módulo, você não pode perder, você não pode faltar. Sexta-feira, 7h30, sábado, 7h30, domingo, 9h. Pastor Denis estava viajando, mas vai estar aqui no final de semana, vai ministrar todas as aulas. Então é muito importante, guarda aí, as nossas meninas secretárias vão ligar para vocês. Sim, não liga, né? Liga, né? Então, as meninas vão ligar na sexta-feira para confirmar, mas vocês já estão agendados aí, ó. Sexta, sábado e domingo, não pode perder. É o segundo módulo para o curso de novos membros. Próximo. Confraternização de Natal. Você que é da melhor idade, você não pode perder o que vai acontecer quinta-feira. Quinta-feira vai ter uma confraternização na Chácara Lagoa Azul. Às 11h da manhã vai sair daqui, da frente do templo. Lá nós teremos todo um cronograma adequado para a sua idade. Você não perca. Mas para isso, o que você tem que fazer? Você tem que ir lá e dar o seu nome para a Edilane. Não adianta na quinta-feira, 11h da manhã, você ligar para a Joseli e falar, posso ir? Aí não vai ter como, porque nós temos uma programação todinha preparada para você. O transporte vai estar aqui na frente para te levar também. Então não perca, você que é da terceira idade, vai lá, conversa com a Edilane e dê o seu nome.
Ok? Só isso? Então tá bom. Gente, vamos devolver os nossos dízimos e ofertas. Você que veio preparado, essa é uma prática com os membros da nossa igreja. Você que é visitante, não se sinta constrangido com isso. Isso é uma prática nossa. Nós devolvemos ao Senhor aquilo que Ele nos dá. Nós não pagamos e nós não damos. Nós devolvemos aquilo que o Senhor nos dá. Amém? Vamos nos colocar em pé? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar abençoando a todos aqueles que irão ofertar, dizimar na sua presença, que a abundância do Senhor esteja nesses lares, financeiramente, espiritualmente, que as chuvas de bênçãos possam estar nessas vidas, que o derramar do Senhor esteja nessas vidas, a partir do momento que eles ofertarem ao Senhor. E muito obrigado pela provisão que o Senhor está dando na nossa igreja, em nome de Jesus. Amém. Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, mas teu amor não falha. Difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. E nós temos a certeza que Ele nunca vai falhar. O Senhor nos prometeu isso. Tu és o mesmo pra sempre. O teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Tu és mesmo.
nos abandonar. E ainda que as coisas pareçam difíceis, Ele sempre vai estar conosco até a consumação dos séculos, até o fim. Ele vai estar conosco e Ele faz que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Ainda que essas coisas pareçam difíceis, mas elas são para o nosso bem. E nós descansamos e nos alegramos nisso, Senhor. Ó Senhor, faz essa mudança em nós. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Eu creio nisso. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. O teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Tu és o mesmo pra sempre. O teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Não, teu amor não falha. Teu amor não falha. Quando Pedro viu Jesus no mar, o Senhor disse: vem sobre as águas. E ele foi. Mas o medo atrapalhou ele. Todos conhecem essa passagem. E nós vamos declarar isso mais uma vez. Que o medo não atrapalhe a sua vida em nome de Jesus. Amém? Que você possa declarar: Tu és o mesmo para sempre. O teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Você pode andar sobre o mar. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Tu és o mesmo para sempre. Declare isso com fé. O teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Ela chegará, creia nisso. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. O medo não vai me dominar, porque o amor do Senhor não falha na minha vida. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor. Ainda que o mar esteja revolto, não tenha medo. O Senhor está contigo. Aleluia. Aleluia. Sim, Deus.
Nós confiamos no Senhor, Pai, como nós declaramos nessa canção. Nós cremos, Senhor, que o Senhor tem coisas para fazer na nossa vida, tem obras, tem coisas maravilhosas, Pai. Mas o medo, Pai, tem nos impedido, Pai. A insegurança, Senhor, porque nós temos deixado essas coisas ser o dono do nosso coração. E eu tenho certeza, Pai, que nessa noite o Senhor tem algo muito especial na minha vida e na vida de cada um que está aqui, Pai. Pai, não deixa o medo. Nos ajuda, Senhor, a não deixar o medo tomar conta de nós. Não deixar a insegurança tomar conta de nós. Pai, que essas coisas não reinem no nosso coração, não reinem na nossa mente. Pai, que nós nos esvaziemos completamente de nós mesmos nessa hora. E nós possamos declarar: enche-me, Senhor, com a sua presença. Enche-me, Senhor. Esvazia-me de mim, Pai. Toma todos os lugares, ó Deus. Toma tudo que há em mim. Reina na minha vida, no meu coração. Seja o centro, seja o tudo, Pai. Para que eu possa experimentar, para que eu possa viver, Senhor, não só as coisas que o Senhor pode me dar materialmente, Senhor, mas essa paz tão maravilhosa em saber que se o mar se enfurecer, eu posso atravessar. O Senhor está segurando na minha mão. Ah, Paizinho, nós queremos mais do Senhor, mais da sua presença, mais do fogo do Espírito Santo ardendo no nosso coração, uma chama que não se apaga, Pai. É isso que nós queremos, é isso que nós queremos declarar agora. Vem, Senhor, mais de Ti e menos de mim. Que todos os reinos que há em mim, no meu coração, Senhor, o desejo, os orgulhos, a vaidade, Pai, as tristezas, as inseguranças, Senhor, saiam da minha vida e o Senhor reine, o Senhor habite, o Senhor complete o meu todo, Pai, nessa noite. Que o Senhor more em mim para sempre, seja o centro de tudo, Pai. Nós queremos declarar essa canção, dizendo mais de Ti e menos de mim, Senhor. Se é isso que você quer mesmo, com fé declare, mas com fé mesmo declare: eu quero mais do Senhor, eu quero experimentar mais dessa presença, eu quero experimentar mais desse Espírito Santo, aquele que incendiou no dia de Pentecostes aquelas pessoas. Eu quero experimentar isso agora, Pai. Venha tomar conta, Senhor, do meu coração. Venha tocar a minha vida. Eu me abro por inteiro, Senhor, sem resistência, para que o Senhor habite, seja o Rei da minha vida.
Senhor está no centro. Menos de mim. Que o Senhor habite em nós. Que Ele cresça e que eu diminua, e que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Neste lugar, Tu és real. Ele está aqui, Ele é bem-vindo nesse lugar. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia
minha colheita, minha herança. Nos humilhamos, nos lançamos aos seus pés, Pai, diante do teu altar, e sacrificar aquilo que me custa. Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Eu prefiro estar na tua presença do que em qualquer lugar. Mais vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia, Pai. Nós glorificamos o teu nome, Senhor. Tu és o nosso tudo. Tu és o nosso tudo, Pai. O que temos é tão pouco para te oferecer, mas nós colocamos o nosso coração. Nós lançamos tudo diante do Senhor, porque nós queremos mais de ti, mais da sua presença, mais do Senhor, mais do Senhor. Aleluia. Aplauda bem forte o nome daquele que é digno. Aleluia. Amém. Gostaria de chamar o pastor Pedro à frente. O pastor Pedro compõe a equipe pastoral da Primeira Igreja de Londrina, para quem não conhece. Ele é muito querido nessa igreja, porque quando eu cheguei aqui, eles só falavam dele. E graças a Deus deu certo, a agenda dele é cheia, né, pastor? Mas ainda bem que hoje ele está aqui com a gente. Tenho certeza que ele vai falar. Ele vai ser um homem usado para falar o seu coração. Eu quero aproveitar esse momento, quero chamar o pastor Paulo Damião. Ele está de visita, mas eu o conheço. Então eu queria que ele orasse pelo seu filho aqui, pelo seu filho da fé. Pastor João tem um lema, né? Cadê o pastor João? Quando você está... Como que é, pastor? Quando você está de farda, como que é? Soldado de férias na beira do quartel, que é serviço. Se é serviço, o senhor pode orar? Pelo pastor? Boa noite, irmãos e irmãs. Alegria estar com vocês, conhecendo, revendo meu colega João Batista, sua esposa Isa. A gente foi um dos responsáveis em trazer o João para a nossa igreja, quando estudamos juntos em Campinas, na década de 70. O João é bem velho, né? Eu não cheguei lá ainda, mas ele já. Uma alegria poder revê-lo. Grande jogador de tênis de mesa, entre outras qualidades, né? Perdi sempre para ele, ficou marcado na minha consciência as derrotas, né? Privilégio de estar aqui, poder ao lado do Pedro, filho na fé. Fui pastor em Presidente Prudente por 34 anos, já estou jubilado. Hoje eu sirvo a Deus como professor na Unicesumar, no curso de teologia, tanto no curso presencial como na pós-graduação. Estamos terminando o módulo de pós-graduação, terminamos sexta-feira, e aí a minha esposa esteve durante a semana na casa da Elci, mãe do Pedro, grandes amigas, fofocando o dia inteiro, né? Aí eu vim de Maringá para Londrina, como já estou jubilado, né, João? Nós já estamos, então a gente faz a agenda da gente. Então, queria ver meu filho na fé pregar. Onde é que você vai pregar? Sertanópolis. Eu não conheço nada lá. Vamos junto? Vamos. Então, estamos aqui, conhecendo os irmãos e podendo ouvir o nosso irmão Pedro, né? Eu me lembro do Denis um pouco lá em Dourados, não é isso? Faz algum tempo que a gente passou por lá. Curve a sua cabeça, ou melhor, estenda a sua mão em direção ao Pedro. Vamos orar por ele. Pai, agradecemos porque o Senhor acredita que a gente pode contribuir para o teu reino. Essa loucura do Senhor é algo maravilhoso aos nossos olhos. E nós cremos que, de alguma maneira, o Senhor mesmo que nos chama e nos capacita para fazer a tua obra. Obrigado pela vida do Pedro, seu ministério, sua família. E pedimos agora que aquilo que ele recebeu do Senhor, ele nos apresente e seja a boca de Deus para os nossos ouvidos e para o nosso coração. Abençoa o pastor Denis na sua viagem, protegendo e abençoando em todos os seus passos.
Obrigado por esta igreja, que o Senhor continue abençoando o ministério dela nessa cidade. Em nome de Jesus. O povo de Deus diz... Graça, paz e alegria da parte do nosso Deus. Boa noite, irmãos e irmãs. Que privilégio retornar aqui. Como a irmã Vanessa disse, realmente eu me sinto em casa, família de Deus. Vocês são muito queridos e queridas. E que privilégio estar em companhia do meu pastor, meu discipulador, onde tudo começou lá em Presidente Prudente, pastor Paulo Damião. Minha gratidão a Deus, meu abraço ao pastor João Batista, tantas vezes juntos. E quero apresentar, então, pedir para ficar em pé, a esposa Leia, esposa do Paulo Damião, nossa mãe na fé, na caminhada, e a minha mãe, a mãe Elci, esta jovem senhora que está ali, nos acompanha também nesse dia. Muito obrigado. Minha esposa Ruth não pôde vir por questões lá de compromissos em Londrina, e minhas filhas estão também, eu creio que nesta hora, ministrando pré-adolescentes no nosso culto em Londrina. Um abraço. Reverendo Messias, Reverendo Matias, Reverendo Rodolfo Montosa, nosso pastor, lá da primeira IPI de Londrina, a toda a igreja. Gratidão ao pastor Denis, que conversou comigo, mas eu disse que eu quero retornar quando ele estiver, porque pregar, assumir este púlpito na ausência do pastor da igreja é uma responsabilidade dobrada, você concorda? Porque a bagunça que a gente faz aqui, ele demora 5 anos para consertar depois, então é bom que ele veja o que vai acontecer, não é verdade? Queridos, vamos estudar a palavra de Deus. Localize comigo o livro de Jó. Livro de Jó, um pouquinho antes de Salmos. Se você localizar mais no centro da sua Bíblia o livro de Salmos, volte um livro, você encontrará o livro de Jó, no capítulo 38. Vamos ler o versículo de número 3. Também estou projetando, mas se você puder olhar a Bíblia, é sempre muito bom. Jó, capítulo 38, o verso de número 3. Então, bom voltar e rever alguns irmãos e irmãs, abraçar outros. Que bom, vocês são muito queridos. Todos localizaram? Quem sabe pertinho de você tem alguém sem Bíblia? Você tem a oportunidade agora de emprestar, sentar mais perto, compartilhar. Se você está abrindo no seu smartphone o aplicativo da Palavra de Deus, fique à vontade. Mas fecha aí o WhatsApp, Facebook, todas essas coisas e deixa para depois, tá? Agora, Bíblia, Palavra de Deus. A palavra do Senhor nos diz no capítulo 38, verso 3 do livro de Jó. Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Eu quero trabalhar nesta noite um tema um pouco diferente. Existem alguns tipos de mensagens ou sermões. Existem mensagens que são textuais. Você pega um texto e discorre sobre o texto. Outras mensagens são temáticas. Você pega um tema e trabalha o tema dentro da Bíblia. Eu optei por esta estratégia. A mensagem de hoje ela é temática. Eu vou passear por alguns episódios da Bíblia, tendo Jó 38:3 como base. E o tema da nossa reflexão é as perguntas de Deus. Você pode repetir comigo para memorizar? As perguntas de Deus. Não são as perguntas sobre Deus, porque de fato e de verdade, todos nós temos muitas perguntas sobre Deus, que a gente não tem toda a resposta, afinal de contas Ele é Deus. Ele é Criador e nós somos criatura. Ele é soberano, nós somos pequenininhos. Há muitas coisas sobre Deus que eu e você não sabemos e não conseguimos explicar. São mistérios de Deus. Mas não são perguntas sobre Deus que eu quero refletir nessa noite, mas são as perguntas de Deus, ou seja, as perguntas que Deus fez, as perguntas que Deus está falando. Para você entender um pouquinho melhor, uma das doutrinas, bases da nossa fé, talvez uma das mais importantes, e eu louvo a Deus por participar e pertencer a uma igreja que crê nisto, é sobre a soberania de Deus. Nós cantamos aqui, quão grande é o meu Deus. Esse cântico está muito apropriado para a mensagem de hoje, porque Deus é soberano. E para você entender um pouquinho, para nós entendermos o que é a soberania de Deus,
A teologia, o estudo de Deus, trabalha isso de 3 formas. Bem, em primeiro lugar, Deus é onipresente. O que significa isso? Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está aqui agora em Sertanópolis, está com a minha família em Londrina, está com o pastor Denis e a sua equipe lá em Israel, ele está nos 4 cantos do mundo, do universo, tudo que ele criou. Onde há um lugar criado por Deus, ali ele se faz presente. Amém, igreja? Estamos juntos nisso? Então ele é onipresente. Mas ele também é onipotente, ou seja, ele pode fazer todas as coisas. Não há nada que Deus não possa fazer. É o Deus que chama à existência as coisas que não existem. Esse é o Deus que nós cremos. Quão grande é o nosso Deus. Aleluia! Mas a terceira característica da soberania de Deus é que Deus é onisciente, ou seja, Ele sabe de tudo e de todas as coisas. Não há nada que Deus não saiba. Se Deus sabe de tudo e de todas as coisas, como entender as perguntas de Deus? É esta a nossa reflexão desta noite. Por que é que Deus faz perguntas? Se Ele é onisciente, você pode me responder? Vamos juntos na Bíblia tentar entender isso? E para a gente tentar entender a dinâmica das perguntas de Deus, eu vou trabalhar alguns textos, alguns personagens, algumas histórias da Bíblia. Começando no livro do Gênesis, capítulo de número 3. Capítulo de número 3, livro do Gênesis, o livro do início, o primeiro livro da Bíblia. Você vai encontrar talvez a primeira pergunta de Deus. Deus está fazendo esta pergunta, e a pergunta é: onde estás? Deus havia criado tudo perfeito. Quando você lê Gênesis capítulo 1 e 2, você vê Deus criando a terra, criando a natureza, criando os animais, tudo que existe Deus criou pela sua palavra. E Deus via que tudo era bom. Mas quando no 6º dia Ele criou o ser humano, homem e mulher, macho e fêmea os criou, Deus viu que era muito bom. E Deus convivia com o ser humano. Homem e mulher habitavam no jardim. Eles estavam dando nome a todas as criaturas. A Bíblia diz que pela viração do dia, ou seja, ao entardecer, Deus vinha ao jardim ter comunhão com a sua criação, com o homem e com a mulher, com Adão e com Eva. Que privilégio, que delícia é essa, que intimidade é essa. Ao final da tarde, pela viração do dia, essa intimidade acontecia. Tinha dado a eles uma ordem: olha, comam de tudo, apenas não comam de uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por favor, não era maçã. Essa árvore, a Bíblia é clara, árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem e a mulher pecaram, eles desviaram a rota, eles não obedeceram a Deus, eles ignoraram a orientação do Senhor, comeram da árvore e isso lhes trazia agora uma punição, uma sentença de morte. E eles se envergonharam. E a Bíblia diz, Gênesis capítulo 3, que eles se esconderam de Deus. Veja comigo o versículo de número 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia. Isso era comum, todo dia acontecia. Então Deus agora vem conversar com eles, mas naquele dia eles haviam feito algo errado, comeram do fruto, desobedeceram, pecaram. Então a Bíblia diz que eles esconderam-se da presença do Senhor Deus, homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Verso 9, e chamou o Senhor Deus ao homem, e lhe perguntou, qual a pergunta? Onde estás? Vocês acham mesmo que Deus não sabia onde estava Adão? Fala sério. Você pensa mesmo que Deus estava procurando, brincando de esconde-esconde com Adão? Onde será que está Adão? Será que está aqui? Será que está aqui atrás desse microfone? Onde que está Adão? Meu Deus, perdi Adão. Será que Deus, que é onipresente, onisciente, onipotente, não sabia onde é que ele estava? A sua criação, seu filho? Então, aqui há uma pedagogia de Deus, um ensino de Deus através da pergunta. A Bíblia diz que homem e mulher tentaram se esconder de Deus.
Isso me faz lembrar o salmista no Salmo 139, que diz assim: para onde me ausentarei do Espírito de Deus? Para onde fugirei da sua presença? Se subo aos céus, lá Ele está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá Ele me encontra também. Se tomo a asa da alvorada e vou para bem longe, lá Deus há de me encontrar. Não tem como se esconder de Deus. Então você acha, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que um arbusto, uma árvore do jardim era possível esconder Adão e Eva de Deus? Verdadeiramente não. Então Deus chega para este homem e faz a pergunta: onde estás? Eu creio que esta pergunta, juntamente com a próxima do versículo 11, vejamos o versículo 11. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Por acaso comeste da árvore que te ordenei, que não comestes? Será que Deus não viu que Adão comeu da árvore? Será que ele não sabia disso? Ele está fazendo pergunta: você fez? Onde você está? Eu creio que essa pergunta de Deus não se trata de uma ignorância no sentido de não conhecer o fato. Deus não estava alheio à presença onde Adão estava. Mas eu vejo nesta pergunta uma profunda expressão de amor do nosso Deus para com a sua criação. Deus estava nesta hora chamando Adão para perto. Lembra-se, pela viração do dia eles tinham comunhão. Era a viração do dia. Era a hora deles terem comunhão. E Deus, percebendo que o homem se afastara dele por causa do pecado, é como se ele chegasse e disse: rapaz, o que você fez? Por que você foi fazer isso? Onde é que você está? É como se Deus perguntasse para mim e para você hoje, nessa noite. Ele te trouxe a esse culto, Ele me trouxe aqui de Londrina, Ele oportunizou esse encontro para perguntar para mim e para você: onde você está? Ou seja, como é que está a tua vida? O que você está fazendo da tua história? Como é que estão as suas atitudes? Deus está perguntando hoje: onde estás? Eu estou preocupado contigo, eu quero ter comunhão com você. A tua história me pertence, eu tenho interesse em ter intimidade com você, com a senhora, com o senhor, com o amigo, com a amiga. Deus é um Deus de relacionamento profundo, de intimidade pela viração do dia. O que Deus mais quer é ter comunhão comigo e com você. E muitas vezes eu e você nos escondemos dele. Fugimos da presença de Deus como se pudéssemos. Muitas vezes estamos atrás de arbustos, para Deus não ver como está a nossa vida. Mas hoje Deus preparou esse encontro para perguntar: como está a sua vida, a sua história? Eu quero ter um relacionamento com você. Amém, igreja? Você consegue ouvir Deus falando com você? Você consegue ouvir essa doce voz dizendo: eu estou preocupado contigo, eu estou interessado na sua vida, eu quero me relacionar com você. Quem sabe nós estamos fugindo de Deus, e a gente foge de diversas maneiras. A gente foge nas drogas, a gente foge nos prazeres deste mundo, a gente foge na religiosidade. Religiosidade não significa intimidade com Deus. Práticas religiosas, cuidado. A gente foge de tantas maneiras. O que Deus quer é ter relacionamento conosco. A primeira pergunta que Deus faz é: onde estás? Eu quero que você responda nessa noite para Deus: onde você está? Ou seja, como é que está a sua vida? Como é que está a sua história? Quem sabe você tem fugido de Deus. Quem sabe você tem corrido de Deus. Mas hoje Ele marcou esse encontro comigo e com você. A segunda pergunta é no capítulo seguinte. Acontece um outro episódio. Aqui nós estamos trabalhando um personagem chamado Caim. Caim, ele acabara de cometer o primeiro homicídio da palavra de Deus. Ele acabara de matar o seu irmão Abel. Deus, em um diálogo com Caim, pouco antes desse assassinato, ele percebe o coração do irmão invejoso do outro e diz assim, capítulo 4, versículo de número 7: se você proceder, Caim, bem, não é certo que você vai ser aceito? Se todavia proceder mal, eis que o pecado bate à tua porta, o seu desejo será contra ti. Verso 6, porque andas irado e porque descaiu o teu semblante. Deus já tinha um diálogo com Caim, alertando ele, fala: cuidado, você anda muito focado em si mesmo, você vai ter complicações se continuar assim. E Caim não dá ouvidos. Caim, invejoso de seu irmão, mata o seu irmão. E agora Deus, depois do episódio deste assassinato,
no versículo 9, vai conversar com Caim. Versículo 9. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, o teu irmão? Onde está o teu irmão? De novo eu preciso te perguntar isso. Será que Deus não sabia? Eu fico impressionado com Deus. A Bíblia é linda demais. Olha que riqueza, que preciosidade. É óbvio, claro, que o Deus onipotente, onipresente, onisciente, soberano, sabia de toda a história, de todo acontecido. Mas eu vejo de novo nessa pergunta um interesse pela vida de Caim. É como se ele dissesse assim: olha, o que você fez, rapaz? O que você foi fazer? Era a oportunidade dele se quebrantar e confessar: Deus, verdade, eu vou usar uma expressão aqui da galera, né? Pisei na bola, fiz o que não devia, matei o meu irmão, tem misericórdia de mim. Qual é a resposta de Caim? Não sei. Tem a mínima ideia, então, meu irmão? Não sei. Por acaso, ele diz, sou eu o cuidador do meu irmão? Por acaso eu sou responsável da vida dele? Não quero nem saber dele. Perdeu a oportunidade de apresentar a sua falha e o seu erro diante de Deus. Deus hoje pergunta para mim e para você: onde é que está o teu irmão? Onde é que está a tua irmã? Queridos, muitos de nós cometemos erros, falhas na nossa história. E muitos de nós achamos que não somos responsáveis uns pelos outros. E se é algo que nós somos, é responsáveis pela vida do nosso próximo, do nosso irmão, da nossa irmã, como abençoadores, cuidadores. E nessa noite Deus está perguntando: como é que está o teu irmão, tua irmã? Teu irmão na fé, tua irmã na fé? Como é que está o teu vizinho? Como é que está a história das pessoas que têm relacionamento com você? Fomos chamados, sim, para cuidar uns dos outros, para fazer discípulos de todas as nações. Fomos chamados, sim, para ter relacionamentos importantes com as pessoas. E muitos têm respondido que não são responsáveis pelo seu irmão. Você conhece alguém assim? Que não está nem aí com o que acontece com a vida dos outros? Querido, não há como ser cristão e cristã sem que nos envolvamos com a vida do nosso próximo, em cuidado de oração, em amor, em ensino, em discipulado. Fazer discípulos começa aqui em Sertanópolis, começa dentro da nossa casa, com os nossos queridos. Fazer discípulos começa com a nossa vizinhança, começa com nossos colegas de trabalho, começa no colégio, na universidade. Todas as pessoas que nos são próximas. A pergunta segunda é: onde está o teu irmão? Deus sabia onde estava. Deus sabia o que havia acontecido. Ainda assim, Ele pergunta. Terceira pergunta. Agora eu vou avançar um pouquinho. Eu vou lá para o capítulo 32, para a gente contar um pouquinho a história de um homem chamado Jacó. Capítulo 32 do livro de Gênesis. Você está comigo? As perguntas de Deus. Deus faz perguntas, mesmo sendo onisciente, mesmo sendo onipresente, mesmo sendo onipotente. Gênesis, capítulo 32, versículo 27. A pergunta é: qual o teu nome? E para você entender essa pergunta, eu preciso te dar um pano de fundo da história deste homem chamado Jacó. Se você conhece, acompanha comigo. Jacó é irmão gêmeo de Esaú, filho de Isaac. Lembra da oração? Ó Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Esses dois irmãos nascem e Jacó nasce segurando o calcanhar de Esaú. Esaú era homem ruivo, coberto de pelos. Jacó era franzino, não tinha pelos no seu corpo. O nome Jacó quer dizer enganador. Enganador. O nome Esaú quer dizer aquele que é coberto de pelos. E durante a história desses dois irmãos, algumas coisas acontecem. Lembram-se, Esaú nasceu primeiro. Ele era o primogênito, o primeiro filho a ser nascido. Sobre ele havia uma bênção especial, havia direitos especiais. Mas agora, na história desses dois irmãos, Jacó, ele passa Esaú para trás duas vezes. A primeira, um dia, Esaú estava caçando. Jacó não era de caça, ele ficava mais em casa com sua mãe. Esaú chega cansado da caça e Jacó está preparando um cozido, um prato de lentilhas, uma sopa. Esaú chega e diz assim: me dá um pouquinho dessa comida aí. E Jacó diz para ele: eu só te dou se você vender para mim, trocar comigo o seu direito de primogenitura.
Lembram-se a importância disso? O primogênito tinha porção dobrada na herança, tinha a bênção do pai. Esaú despreza o direito de primogenitura e fala assim: de que me adianta esse direito se eu estou para morrer de fome? Eu quero prato de comida. E aí acontece a troca. Primeiro engano. Segundo engano, Jacó está bem, Isaac está bem velhinho. Ele está pronto, prestes a morrer. Suas vistas já não são boas. E ele deseja então dar a oração da bênção sobre o primogênito. Ele chama Esaú e diz assim: vai ao campo, pega uma caça, prepara um prato para mim, eu vou comer e depois eu te abençoo. E Esaú então sai para o campo. Enquanto ele vai caçar, Jacó com sua mãe fazem uma trama. Eles então pegam um animal do celeiro deles, matam rapidamente. Jacó se veste com a pele de animal, veste a roupa do irmão e chega à presença do seu pai Isaac. E diz: meu pai. Ele fala: quem está aí? Fala: é Esaú. Ele desconfia um pouquinho por causa da voz, mas espera aí, essa voz é de Esaú, não é de Jacó. Mas ele chega e fala: não, sou eu. Aí Isaac fala: chega mais perto, e toca no braço dele, no corpo dele. O que tinha lá? Pele de animal. Ele fala: é peludo, então é Esaú. Mas ainda assim desconfiado, ele fala: chega mais perto. Ele tinha vestido a roupa de Esaú, e ele cheira, o cheiro é de Esaú. É verdade, é Esaú mesmo. Ajoelha aí que eu vou te abençoar. E abençoa Jacó no lugar de Esaú. Segundo engano. Qual era o nome dele? Enganador. Enganador. Bem, você não imagina a confusão que deu, né? Esaú chega, descobre e fala assim: quando meu pai Isaac morrer, eu mato meu irmão. A Bíblia diz que Esaú odiou a Jacó. Odiou a Jacó. Jacó foge, Gênesis capítulo 28. Ele foge, ele sai da terra que ele está para uma outra terra chamada Padã. Lá ele fica 20 anos. 7 anos ele trabalha para se casar com a esposa Lia. 7 anos trabalha para se casar com a esposa Raquel. 6 anos ele trabalha para o seu sogro Labão. Depois de 20 anos, Deus chama Jacó e fala assim: está na hora de você voltar. Voltar para onde? Para a casa dos seus pais. Quem que morava lá? Esaú. Esaú amava Jacó, né? Não via a hora dele voltar. Esaú queria matá-lo. E ele volta agora casado, com muitos filhos, com muitos bens. No caminho de volta, ele com medo, passa os animais à frente, passa a sua família à frente e fica sozinho no vale de Jaboque. Agora chegamos no texto Gênesis 32. Estou te dando um pano de fundo da Bíblia. Depois você lê tudo isso e estuda com detalhe lá em casa, tá bom? Combinado? Gênesis 32, verso 27. Eles estão agora no vale de Jaboque. Jacó está sozinho. Um anjo de Deus o visita. Ele trava uma luta com este anjo. Ele não deixa o anjo sair. O anjo toca a sua coxa. Ele fica manco de uma coxa. E veja a pergunta. O anjo agora é Deus falando. Verso 27, perguntou-lhe, pois, como te chamas? Essa é a pergunta. Qual o teu nome? Qual o teu nome? E ele precisou responder. O que significa mesmo o nome Jacó? Como? Enganador. É fácil falar isso? Deus, eu sou enganador. A pergunta que Deus faz para mim hoje e para você é: quem é você de fato? Quem é você de verdade? Qual é o teu nome? Nome no sentido de quem somos nós. Quem somos nós quando ninguém está vendo? Quem somos nós na essência, na profundidade, no caráter? Quem somos nós? Qual é o teu nome? Quem você é? Quem nós somos? A melhor definição de caráter que eu li e já vi formulada é muito simples. Caráter é aquilo que nós somos quando ninguém está vendo. Caráter é aquilo que somos quando estamos sós. É aquilo que vai na nossa mente, aquilo que vai no nosso coração. E Jacó precisou responder para Deus: Deus, eu sou Jacó, enganador. Você acha mesmo que Deus não sabia o nome dele? Você consegue imaginar que Deus não soubesse o nome de um herdeiro da promessa de Abraão, de Isaac e de Jacó? Será que Deus não sabia? Mas ele vem e pergunta, porque na pergunta de Deus tem uma pedagogia, tem um ensino. Deus não faz perguntas aleatórias à toa, Ele quer ensinar. Então Ele está perguntando para mim e para você hoje: quem é você? Quem é o Senhor? Quem é a senhora?
Como está a sua vida? Mais uma vez. Quem nós somos? E ao responder, eu sou Jacó, olha a beleza da Bíblia. O que Deus faz? Tomou, verso de número 28. Então disse, já não te chamarás Jacó, mas sim Israel. Sabe o que quer dizer Israel? Príncipe com Deus. Aleluia. De enganador ele passa a ser príncipe com Deus. E Deus tem essa promessa para mim e para você hoje. Só que tem um detalhe. A gente precisa chegar diante de Deus e responder com sinceridade. Quem nós somos? Quem nós somos? A gente pode enganar o marido, a gente pode enganar a esposa, a gente pode enganar o pastor, a pastora, a gente pode enganar muitas pessoas por muito tempo, mas a Deus a gente não engana. Então Deus está perguntando nessa noite, qual é o teu nome? E eu quero que ainda orarmos no final do culto, você responda para Deus, Deus, eu sou mentiroso, eu sou mentirosa, eu sou fofoqueiro, sou fofoqueira, sou adúltero, sou adúltera, sou isso, sou aquilo, não sei, Deus sabe, só Deus sabe, e só interessa a Ele saber, mas responda com sinceridade nessa noite, ainda que eu e você digamos para Ele, Deus, eu sou enganador, Ele hoje está pronto para dizer, não te chamarás mais Jacó enganador, mas te chamará Israel, porque eu faço do enganador príncipe com Deus, eu faço da enganadora princesa com Deus. Aí você perdeu uma grande oportunidade de dar uma glória a Deus. Não fica aqui comigo, não dispersa não. Eu vou dizer de novo, faz conta que eu não disse nada. Queridos, olha que promessa é essa. Deus é aquele que faz do enganador príncipe de Deus. É aquele que faz da enganadora princesa de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Mas Ele quer de nós um coração sincero e aberto, que responda a pergunta dele. Qual o teu nome? Mais uma pergunta. Agora Deus pergunta para um homem chamado Moisés em Êxodo capítulo 4. Êxodo capítulo 4. Eu avisei você que a exposição é temática. O tema é pergunta. As histórias são diversas. Moisés foi um homem chamado por Deus para libertar o povo da escravidão do Egito. Em Êxodo capítulo 3, Deus aparece na sarça ardente. Ele dá a missão. Moisés, eu te escolhi para você voltar para o Egito e tirar o meu povo de lá, caminho de 3 dias e fazer uma festa no deserto. E Moisés começa a dar desculpas para Deus. Ah, Deus, chama outro. Eu não. Deus, eu não sei falar. Deus, eu não tenho condições. Deus, esse negócio não é para mim, não. Nada a ver com alguns irmãozinhos e irmãzinhas, né? Nada a ver comigo e com você, assim, dar umas desculpas para Deus, tal. Nada. Aí Deus chama Moisés nesse bate-papo, em Êxodo capítulo 4, no versículo 2, e faz a seguinte pergunta para Moisés. Bom, Moisés, você está dando um monte de desculpa aí, dizendo que você não pode, que não é você que vai fazer. Então me diga uma coisa, o que é que você tem na mão? O que é que você tem na mão? Mais uma vez, deixa eu te ajudar a refletir. Será que Deus não viu? Será que Deus não sabia o que Moisés tinha na mão? Será que Deus não conhecia aquele objeto? Não era familiar a ele? Então, por que ele pergunta? Porque tem uma pedagogia na pergunta de Deus. Então, perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe, um bordão, ou seja, uma vara, um pedaço de madeira, que eu uso aqui para me apoiar, que eu uso aqui para cuidar das ovelhas, um bordão, um simples pedaço de madeira. Aí Deus diz assim para Moisés, pois é com esse bordão, que não significa nada, que eu vou usar, para você saber que a glória é minha e o poder é meu, para libertar o povo da escravidão do Egito e levar para a terra que mana leite e mel. Aleluia! Sabe qual é a pergunta que Deus está fazendo para mim e para você hoje? O que você tem na mão? Dá uma olhadinha para a sua mão aí, por favor. Dá uma olhadinha. Deus está te perguntando hoje, querido e querida, a mim e a você, o que você tem na mão para oferecer a Deus? Talvez você vá dizer, nada. Deus, eu não tenho nada para oferecer. Aí Deus, como disse para Moisés, vai dizer para mim e para você, legal, é com esse nada que eu vou fazer de você uma bênção, onde você for, por onde você andar. Basta você entender
que depende de mim e que eu sou Deus poderoso e soberano, eu vou te usar para libertar pessoas da escravidão e trazer para o reino da maravilhosa luz de Jesus. Amém, igreja? Então você pode dizer para Deus: Deus, eu tenho um bordão, eu tenho uma vara, um pedaço de pau não significa nada. Deus vai falar: é com isso aí que eu vou fazer. Você vai dizer: Deus, eu sou um médico, eu tenho um estetoscópio. Amém. Apresenta o teu estetoscópio para Deus. Deus, eu sou um professor, eu tenho giz e apagador. Hoje não é mais giz e apagador, né? Agora é... sei lá, eu tenho aqui um PowerPoint, uma lousa, eu tenho um quadro, com um livro, é isso que Deus vai usar. O Senhor é um cozinheiro, um chefe. Deus, eu tenho uma colher de pau para fazer comida, aleluia. É essa colher de pau que Deus vai usar, instrumento de Deus nas mãos do Senhor, você fazendo comida, abençoando vidas, para que a glória dele se manifeste. Deus, eu sou lavadeira, eu só tenho um pedaço de sabão na minha mão, é esse pedaço de sabão que ele vai usar, porque a glória dele, o poder é dele, a obra é dele, a missão é dele. Louvado seja o Senhor. O que ele precisa é que você hoje olhe para a sua mão e responda a pergunta que ele está fazendo: o que você tem na sua mão? E a gente pare de dar desculpa para Deus dizendo: eu não sirvo, não sou eu, manda outro. Manda outro. Ainda que seja um bordão, um pedaço de madeira, ainda que não seja nada, Deus quer usar as tuas mãos para a glória dele. Para a glória dele. No profeta Isaías nós encontramos mais uma pergunta. Capítulo 6, versículo 8. Isaías está tendo uma visão da glória de Deus. Capítulo 6, versículo 6. A Bíblia diz que ele teve um êxtase. E ele olhou e viu o trono de Deus. Eu vi o Senhor. Vi os anjos, vi querubins. Eu vi que eles estavam manifestando a glória de Deus. Eles tinham asas, cobriam o rosto, cobriam as mãos, cobriam os pés. E eles estavam manifestando a glória de Deus. E Isaías, o profeta, ao ver a glória de Deus, diz: ai de mim, que sou homem pecador. Eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. O que vai ser de mim? Eu vou morrer, porque eu vi Deus. Deus então dá ordem ao anjo, tira com uma tenaz uma brasa do altar, toca os lábios do profeta e ele é restaurado. Só que depois ele faz uma pergunta. O povo estava passando por lutas, o povo estava se desviando dos caminhos de Deus. Deus precisava de um profeta, de um homem que anunciasse a vontade de Deus. Então Deus faz a pergunta: a quem enviarei? Sabe, quando eu leio essa passagem, eu fico imaginando Deus numa reunião lá com a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Não dá a impressão que Deus está olhando assim, falando, Deus falando, meu Deus, né? Meio esquisito, mas assim. E agora? Lembra daquele personagem do Chaves lá? E agora, quem poderá nos ajudar, né? É mais ou menos assim, Deus olhando, estamos perdidos. Como é que vai terminar essa história? Eu não sei mais o que fazer. Não dá a impressão? Quem vai ajudar? Quem que eu vou enviar? Nada disso. Lembra, Deus é soberano, onisciente, onipresente, onipotente. A história está no controle. Ele está sentado no alto, no sublime trono. Ele tem o nome de santo. O cetro de poder está nas tuas mãos. Nada foge ao controle de Deus. Nada acontece na história sem que Deus o permita. Deus é sim o Senhor soberano sobre tudo e sobre todos. Quando ele olha para o profeta e faz a pergunta: e agora? Quem que eu vou enviar? Ele não diz para o profeta assim: você quer ir? Não, ele não está perguntando para ele. Ele está jogando uma pergunta: a quem enviarei? É pedagógico demais. Isaías tinha acabado de ver a glória de Deus, de ser tocado por Deus, restaurado por Deus. Imediatamente, quando ele ouve a pergunta, ele não pensa duas vezes, não dá tempo nem da pergunta ressoar, ele já responde: eis-me aqui, Senhor, pode me enviar, envia-me a mim, aleluia. A pergunta de Deus é pedagógica, ela tem o poder de impulsionar uma resposta que Deus quer ouvir do nosso coração. E Deus ainda hoje continua perguntando: quem é que eu vou enviar? Quem é que eu posso usar? Talvez você diga assim: pastor, já estou velho demais, já fiz muita coisa, não dá mais. Ou, pastor, sou novo demais, muito cedo ainda, não consigo fazer nada.
estou coordenando um trabalho que com um tempo mais apropriado eu vou falar, chamado Casa das Formigas, que dá continuidade ao legado da missionária Delcy Esteves dos Santos, lá em Maputo, Moçambique, África. Delcy Esteves dos Santos chegou em Maputo no dia 12 de junho de 1989, aos 52 anos de idade. 52 anos de idade. Ela ouviu essa pergunta: quem enviarei? E ela foi para lá. E lá Deus começou a trabalhar o coração dela. Ela olhando muitas crianças que eram órfãos da guerra, que não tinham o que comer. E ela perguntou para Deus: Deus, quem é que vai alimentar essas pessoas? E Deus disse a ela: eu te trouxe aqui, Delcy, para você fundar um orfanato e cuidar dessas vidas. E ela disse para aquelas criancinhas assim: mas parecem formigas. Crianças negras, pequenininhas, miúdas, parecem formiguinhas. E ela lembrou de Provérbios capítulo 30, que diz que as formigas são um povo. E Deus falou: eu te trouxe aqui para cuidar desse povo. E nasceu a Casa das Formigas. Um ministério de 27 anos, que está atendendo a segunda geração, de 300 a 400 crianças, formando líderes naquela nação. Louvado seja Deus. Eu estive lá agora no mês de abril, pela terceira vez, cuidando, ajudando, dando manutenção, abençoando aquelas vidas e vendo o que é que Deus faz através da vida de uma pessoa que responde: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E Deus continua fazendo essa pergunta para mim e para você. Para mim e para você. Sabe, essas perguntas têm que impulsionar o nosso coração. Essas perguntas têm que mexer conosco. Deus sabia que estava chamando um homem que falaria por toda a nação em tempo de muita dor. O profeta se levanta como outros profetas dizendo: olha, haverá um juízo sobre vocês vão para o cativeiro, vocês vão ficar 70 anos no cativeiro. Não era fácil a mensagem, mas era necessária, era da parte de Deus. Deus ainda hoje pergunta: a quem enviarei? Um dia eu respondi essa pergunta para Deus, há mais de 30 anos atrás. Tive o privilégio de ter o pastor Paulo Damião como meu mentor, como meu pai na fé, como alguém que me ajudou a trilhar os passos, como alguém que ousou olhar para mim um dia e perguntar: Pedro, o que você tem na mão? Eu disse para ele: eu não tenho nada. Era um domingo, num culto em Presidente Prudente. Eu subi a escada da igreja que ficava no segundo andar, jovem, recém-casado com a minha esposa Ruth. E ele disse assim: você gostaria de trabalhar para Deus? É louco, umas pessoas dessas são malucas, Deus faz umas coisas dessas. Eu falei assim: eu gostaria, mas eu não sei fazer nada. Ele falou: então tá bom, domingos você vai dar aula na escola dominical. Como assim? Exatamente assim que ele fez. Só que quarta-feira você tem uma reunião com a dona Ruth, uma senhora, um anjo de Deus, está na glória. Ela vai te ensinar o que vocês vão falar. Então quarta-feira eu e a minha esposa Ruth nos reunimos com a dona Ruth, na casa dela, na mesa da sala, com umas bolachinhas e uns docinhos ao lado, e estudávamos sobre o reino de Deus. O reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. O reino de Deus, o reino de Deus. E no domingo, então, a gente ia para a sala de aula. Imagina, 2 jovens, tremendo, tremendo. Deus, envia outro, não a mim. Deus, o que você tem na mão? Não tenho nada. E nós chegávamos, os 2 jovens, para dar uma aula, e a dona Ruth puxava uma cadeira e sentava-se ao nosso lado. A gente precisa responder essas perguntas de Deus. E a gente precisa ter a ousadia de perguntar para as outras pessoas o que eles têm na mão. A quem enviarei? Ter a ousadia de ver na outra pessoa um dom que Deus deu, que a gente não vê. Sou grato a Deus, tenho o privilégio de falar na presença do meu pastor, que um dia olhou para nós e nos desafiou. Quem sabe Deus quer usar a sua vida, querido. Está te desafiando hoje. Você vai dizer: não sei fazer nada. Amém, vem assim mesmo, desse jeito, sem fazer nada. Porque Deus é quem vai fazer por você e através de você. Amém, igreja? A última pergunta. Agora eu vou para Jesus. Evangelho, segundo Marcos, capítulo 10, versículo 51. A última pergunta. E nós vamos concluir. A cidade Jericó. O local, a Bíblia diz que era à beira do caminho.
Personagem, um homem cego, chamado Bartimeu. Ele era mendigo. A única referência que temos dele é que ele era filho de Timeu. Apenas isso. Ele sentado à beira do caminho, sem enxergar, mendigando o pão do dia, ouve muitos passos. E ele, ao perceber que Jesus passava por ali, não hesita, não pensa duas vezes, começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os discípulos tentam abafá-lo. Você está atrapalhando, rapaz, para. Quanto mais tentava abafá-lo, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que linda cena, um clamor, um pedido, uma súplica. Jesus, contrariando os discípulos, para a caravana, se dirige àquele homem e lhe faz uma pergunta. Que pergunta é essa? Jesus olha para aquele homem e diz: o que você quer que eu te faça? Qual é a tua necessidade de hoje? Meu Deus, será que Jesus não sabia? O que um cego quer que Jesus faça por ele? Né? O pastor Cláudio Duarte brinca muito com isso. Né? Eu quero um cão guia, o pastor Cláudio Duarte diz, né? Mas olha, Jesus, a sensibilidade do nosso Deus através de Cristo, olhando para aquele homem sentado, mendigando, gritando sem saber se está sendo ouvido, porque ele não enxergava. E Jesus para ele e diz: ei, rapaz, é você que está gritando aí, é? O que você quer que eu te faça? Eu quero ver. Sou cego. O que eu mais quero é ver. A pergunta de Jesus é pedagógica. A pergunta de Jesus desperta fé no coração. A pergunta de Jesus tira a gente da incredulidade e leva a gente para a credulidade. A pergunta de Jesus tira a gente da impossibilidade e leva a gente para a possibilidade de Deus. A pergunta de Jesus tira a gente da humanidade e leva a gente para o ambiente de milagre de Deus. Aleluia! E ao responder: eu quero ver. Eu falei: então tá bom, você vai ver. E ele foi curado. Curado. Sabe, Jesus está presente aqui hoje. Você pode dizer amém a isso? Somos bem mais que 2 ou 3, estamos unidos em nome dele. E Jesus continua perguntando: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? E a gente precisa saber muito bem o que pedir para Jesus. Às vezes, a gente não sabe como direcionar a nossa causa, o nosso clamor a Deus. E nessa noite nós temos o privilégio, a oportunidade de dizer para Deus exatamente o que nós queremos que Ele nos faça. Você tem sonhos? São impossíveis para você? Querido, peça para Deus. Nós estamos diante do Deus do impossível. Você tem alvos, você tem limitações, você está passando por uma angústia, por uma luta, quem sabe por um momento de vale, de escuridão, de depressão, e você: Deus, eu não sei mais, não tem mais recursos. Jesus está aqui perguntando: o que você quer que eu te faça? Diga: Deus, eu quero um toque, eu quero uma cura, eu quero ser liberto, eu quero alegria de novo. Peça para Deus, vá até Ele hoje com fé e diga: eu quero isso, eu quero aquilo. Jesus está aqui. Eu quero voltar e concluir com você em Jó 38:3, não precisa abrir. Nós podemos cantar com grande Deus, acho que fica bem. Jó, a Bíblia diz que era homem íntegro, reto, que se desviava do mal. É Deus quem diz isso dele, então ele era. Jó foi acometido de uma tragédia, de várias. Ele perde seus bens, perde seus filhos, perde sua saúde. Do capítulo 1 ao 38, Jó faz muitas perguntas para Deus. Por quê? Por quê? Não é justo o que está acontecendo. Eu sou bom. Ele chega a dizer assim para Deus: coloca uma balança entre eu e o Senhor para ver quem é justo.
Olha a ousadia de Jó. São 38 capítulos, Jó perguntando para Deus por quê. Talvez você se identifique com Jó hoje. Eu não sei qual é a luta que você tem passado, qual é o vale, qual é o revés ou a tempestade da sua vida. E durante um longo período você está perguntando a Deus por quê, por quê, por quê. No capítulo 38, Deus aparece a Jó. No capítulo 38, Deus aparece a Jó no redemoinho. O redemoinho tem uma figura importante. O vento sopra de baixo e leva para cima. Olha que lindo. Então, quando Deus aparece, é para nos tirar do pó e nos elevar à presença dEle. Amém, igreja? Mas Deus fala isso para Jó. Jó, prepara o lombo, porque agora eu vou conversar com você. Veste a armadura, porque a coisa vai ficar séria. Cinge o lombo, hein? Porque quem vai perguntar agora sou eu. E Deus faz 70 perguntas para Jó. 70. E ele começa: Jó, onde você estava quando eu criei o universo? Onde você estava quando eu fiz separação das águas e da terra e disse às águas: daqui você não passa? Jó, onde é que você estava quando eu criei todas as estrelas e dei nome a cada uma delas? Jó, onde você estava quando eu criei os rinocerontes, as animalhas e estabeleci o prazo em que cada uma delas ia gerar e ia ter filhos? Onde você estava? E começou a perguntar, 70 perguntas. A hora que Jó falou: para, eu falei como louco. Eu estou diante de um Deus tão grande. E quando ele entende isso, ele chega para Deus e fala: uau, eu te conhecia só de ouvidos, agora eu estou te conhecendo um pouco mais. Deus não responde nenhuma pergunta de Jó, pelo contrário, ele faz 70. Você está esperando uma resposta de Deus do porquê na sua vida? Esquece. Hoje ele está te dizendo assim: olha para mim, eu sou o Deus soberano, eu sou o Deus poderoso, eu sou o Deus grande, eu sou o Deus que estou aqui para abençoar a sua vida. Não importa o que esteja acontecendo, eu não perdi o controle sobre a tua história, sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre o teu passado, presente ou futuro. Eu tenho as tuas vidas nas minhas mãos e eu tenho planos de paz sobre você. Aleluia. Vamos ficar em pé. Se você puder, adore a Deus dizendo: quão grande, quão grande, quão grande é esse Deus, o Deus soberano. Aleluia.
Muito bem. Chegou a hora de nós respondermos as perguntas de Deus. Eu creio que Deus falou com o seu coração como Ele falou com o meu. Ele perguntou: onde estás? Como está a sua vida? Quem sabe você tem fugido de Deus. E hoje Deus marcou esse encontro tão especial comigo e com você. Se você quer responder essa pergunta: Deus, eu estou aqui, toma-me em teus braços. Eu quero que você venha aqui à frente. Eu quero orar com você e por você. Onde está o teu irmão? Se você percebe um chamado claro de Deus para cuidar das vidas, para ser bênção na vida dos outros, Ele está te chamando hoje. Onde está o teu irmão? O que tens nas mãos? A quem enviarei? Ele tem um projeto, um sonho, uma missão para você. Você que tem um chamado de Deus e por muito tempo já tem achado que não vai acontecer, que isso é coisa da sua cabeça. Muito pelo contrário, Deus está reavivando esse chamado nessa noite. Está te dizendo: fui eu quem te chamei e eu vou te usar, e vai ser para minha glória, do meu jeito, no meu tempo, do meu modo. Aleluia. Só diga para Deus: eis-me aqui, Senhor. Eu te ofereço as minhas mãos, eu te ofereço o meu bordão. Eu estou aqui para te servir e cuidar do meu irmão. Mas Deus está te perguntando também: como te chamas? Como te chamas? Qual é o teu nome? Se a tua vida, se você tem feito coisas que sabe que desagrada a Deus, talvez você precise dizer para Ele hoje: eu sou enganador. Venha, porque Ele quer te fazer príncipe de Deus e trocar o teu nome para Israel. Olha quanta resposta boa você pode dar para Deus. Mas por fim Ele pergunta: que queres que eu te faça? O teu milagre está aqui nessa noite. Saia do seu lugar e venha à frente. Quão grande é o nosso Deus. É o meu Deus. O Senhor é grande, aleluia. Não há outro além de si. Quão grande é o meu Deus. Adore ao Senhor. Cantarei. Abra os seus lábios. Grande é o meu Deus. E todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o teu, Senhor. Sobre todo nome eu sei. Só tu és digno. Tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome eu sei. Tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Exaltado, glorificado seja o teu nome nessa noite, Senhor. Nós te adoramos na beleza da tua santidade. Não há outro Deus além de ti. Tu és o nosso único Deus. Tu és Deus em cima no céu, debaixo na terra. Tu és o Deus do ontem, do hoje e do amanhã. Tu és santo, 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 santo. Tu estás assentado no alto, no sublime trono. Tens o cetro de poder nas tuas mãos. Nossa vida está conectada contigo. Nossos nomes estão escritos nas palmas das tuas mãos. Tu és o grande eu sou. Em Cristo Jesus manifestou toda a sua glória. Toda a sua glória.
toda a sua glória. Jesus, Tu és lindo. Tu és lindo, Tu és lindo. Tu és o alfa, Tu és o ômega. Tu és o príncipe da paz. Tu és a nossa rocha. Tu és o pão vivo que desceu do céu. Tu és o maná que sacia nossa fome. Tu és a água viva que sacia nossa sede. Jesus, Tu és aquele que nos sustenta, o ar que respiramos. Tu és o nosso alicerce, a nossa rocha. Jesus, obrigado porque Tu estás aqui. Levanto minhas mãos para abençoar Teus filhos e filhas. Muitos estão aqui respondendo as perguntas que nós destacamos na Tua palavra hoje. Obrigado pela Tua palavra. Ela é linda, ela é linda, ela é linda. O Senhor está perguntando: onde estás? Pessoas que por muito tempo fugiram de Deus, hoje estão aqui dizendo: Deus, aqui está a minha vida, toma-me em Teus braços, abraça-me, cuida de mim, eu te recebo, Jesus, como meu Senhor e Salvador. Aleluia, louvado seja o Teu nome, Jesus, porque hoje há salvação neste lugar, há festa no céu. Aleluia. Muitos estão aqui respondendo ao Teu chamado, estão olhando para as Suas mãos, ainda que não veem nada, mas estão dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então eu levanto as minhas mãos abençoando essas vidas, que sejam frutíferas por onde andarem, que façam discípulos de todas as nações, pessoas que ganharão muitas almas aqui em Sertanópolis, no seu trabalho, no seu colégio, na sua vizinhança, a começar da sua casa, mas pessoas que serão levadas para muito longe, pessoas que serão levadas até os confins da terra, pessoas que o Senhor tem chamado e colocado no coração esse ardor missionário. O Senhor nessa noite está renovando esse chamado, está reavivando esse chamado, dizendo: no meu tempo, do meu modo, eu vou te conduzir para onde o meu coração tem um plano para ti. Aleluia, louvado seja o Senhor. Mas Pai, algumas pessoas estão aqui respondendo o Teu nome, e muitas vezes o nosso nome nos traz vergonha profunda, aquilo que somos ou o que fazemos. Nós estamos Te confessando os nossos pecados, as nossas falhas. Pessoas que estão presas em maus hábitos, em pecados, em vícios, em compulsões, na autoridade, no poder do nome de Jesus, eu Te peço nessa noite, traz uma libertação ao Teu povo. Pai, quebra os grilhões, liberta das amarras. Pai, em nome de Jesus, vivifica o Teu povo e gera um avivamento do Espírito Santo. Tu és grande e poderoso para fazer isso. Livra-os do cativeiro do pecado e fortalece-os para viver uma vida de santidade na Tua presença. Ainda que sejamos Jacó, nessa noite o Senhor nos faz príncipes e princesas com Deus. Aleluia, louvado seja o Teu nome. Mas Pai, muitos de nós estamos aqui respondendo a pergunta: que queres que eu te faça? Ah, Senhor, são tantas as causas, são tantas as causas. O Senhor é poderoso para, como Tu curaste aquele cego, tocar o nosso corpo físico hoje e operar um milagre de cura, tocando células, tecidos, órgãos, trazendo à existência coisas que não existem. Tu és poderoso para tocar as nossas emoções hoje e vivificar a nossa vida, nos tirar do luto, enxugar as nossas lágrimas. Tu és poderoso hoje para nos tirar do pó, do monturo e nos fazer assentar com os príncipes e princesas do Senhor. Tu és poderoso hoje para animar o que está abatido, para levantar o que está prostrado, para fazer correr o que tem caminhado de maneira lenta. Tu és poderoso para fazer um milagre infinitamente mais do que te pedimos, do que cremos ou do que pensamos, em nome de Jesus. Tu és poderoso para vivificar o nosso espírito. Pessoas que estão aqui dizendo: Pai, eu preciso de um avivamento, eu preciso voltar ao primeiro amor. Então sopra do Teu Espírito e vivifica a Tua igreja, e volta, Pai, o Teu povo ao primeiro amor, a sede da palavra, a vida de comunhão contigo, em nome de Jesus. Pessoas que têm causas na família,
pessoas que têm causas na justiça, em nome de Jesus, uma palavra tua e a resposta vem, e a solução acontece, em nome de Jesus. Pais que estão orando por filhos, em nome de Jesus, Pai, filhos que estão distantes do Senhor, traga-os para pertinho de Ti, em nome de Jesus. Converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Só o Teu Espírito pode fazer isso. Apresentamos a Ti todas as causas, tudo que temos, tudo que somos, e reconhecemos nessa noite que Tu és soberano. Não há Deus como o Senhor. Tu és fiel, Tu és justo, Tu és santo. Te adoramos, Te adoramos, Te adoramos. Nos juntamos aos 4 seres viventes, aos 24 anciãos, e depositamos as coroas de glória aos Teus pés, e dizemos mais uma vez: quão grande é o nosso Deus. É o meu Deus. Abre os seus lábios e diga isso. Enquanto você diz, o Espírito Santo te abraça, te toca, te vivifica, te anima, te cura. Aleluia. Você pode aplaudir aquele que está sentado no trono, aquele que vive para sempre, aquele que reina para todo sempre, e em breve voltará para buscar a sua igreja. Aleluia, aleluia, aleluia. Abraça aí a pessoa que está do seu lado e diga para ela se a bênção do Senhor sobre a sua vida. O Deus que tudo sabe, que tudo faz, que tudo pode. Louvado seja o Senhor. Amém. Que banquete. Não dá vontade de ficar mais tempo juntinho, ainda não? Aleluia. Glória a Deus. Podia ficar a noite inteira aqui, né? Podia, né? Podia. Não perca isso que o pastor ministrou a sua vida. Deus te deu um novo nome. Amém. Nós temos um novo nome aqui essa noite. E nada vai tirar esse novo nome da nossa vida. Amém? Quero chamar o presbítero Marcos aqui. Nós temos uma lembrancinha para dar para o pastor, para você levar para sua esposa, para você comer com seus filhos. Marcos, ora pelo pastor, ele vai pegar a estrada agora. É pertinho, mas nós sabemos que os anjos precisam estar acampados. Amém? Senhor nosso Deus, coloca agora a vida do pastor e todas as suas companhias, ó Pai. Esteja livrando nessa estrada, ó Pai. Esteja cuidando do seu servo, ó Pai, que trouxe essa palavra, ó Pai, para os nossos corações. Que o Senhor pôs nos seus lábios, ó Pai, a tua vontade. E que sim, ó Pai, temos aqui sim nessa igreja as mãos, ó Pai, limpas, mas o amor, ó Pai, e a coragem de se servir a cada dia. Cuida, Pai, cuida do teu servo, cuida da sua família, ó Pai. E proteja, ó Pai, a cada dia, para que ele ande nos seus caminhos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Eu vou fazer um convite ao pastor Paulo e ao pastor João Batista para junto comigo virmos impetrar a bênção. Pode ser assim? Privilégio de estar com esses dois servos de Deus. Eu vou descer aqui. Vamos ficar em pé para receber a bênção? Agora somos enviados. Recebemos, respondemos a pergunta. Ao sairmos por esta porta, somos enviados da parte de Deus para ganharmos Sertanópolis para Jesus. Amém? Amém. Então faça assim sua mão em forma de conchinha, que você vai receber agora a bênção aarônica, bênção apostólica. Que o Senhor possa ir adiante de vocês, aplainando o caminho por onde vocês vão ter que passar. Que Ele vá à vossa retaguarda, protegendo vocês de pessoas más e traiçoeiras. Que Ele esteja debaixo dos vossos pés, sustentando cada novo passo que deres na vida. Que Ele esteja acima das vossas cabeças, ungindo-vos a cada dia, com uma unção nova do seu Santo Espírito. Mas que acima de tudo Ele esteja sempre dentro dos vossos corações, transformando os vossos corpos em belos e lindos templos, para a honra e glória do seu nome. Que o Senhor assim vos abençoe. E que a graça do Senhor, nosso Deus, vos abençoe, vos guarde e vos preserve. E que o amor de Jesus Cristo
inunde vosso coração, vos transborde amor pelas almas perdidas, e que a insondável unção do Espírito Santo vos unge, vos guarde, vos proteja hoje e para sempre. Amém.